Bem-vindos ao de Marialma Podcast. Esse é o primeiro totalmente online. Por quê? Porque essa senhora está sempre viajando e esse também é o primeiro temático, senhores. Especial Dia dos Namorados. Essa senhora aqui que você fala, né? Não tem namorado, já tem mais de 4 anos. Gente, eu fiz 4 anos de solteirice. Mas, enfim, um casal maravilhoso. E antes, se inscreva nesse canal. Deixe seu like, mesmo se você não gostou, deixe seu like, essa senhora aqui está só começando. Se você quer ver, maratona lá os outros episódios, já temos 3. Em alguma plataforma de streaming, deixe suas 5 estrelinhas. Então, estamos com esse casal maravilhoso, Carol e Razes. Razes, como que fala seu nome? É muito difícil. Meu nome é Razes Eduardo, mas para facilitar, pode me chamar de Edu. Aí fica mais fácil, né? Por que não ser Razes antes? Por que é Edu? É meu segundo nome, Razes Eduardo. E você é de onde? Porque esse nome diferente aí né? Eu sou da Venezuela, mas o nome é egípcio. Minha mãe, a origem do meu nome é egípcio. Minha mãe viu no livro de nomes, que antes não tinha internet, né? As mães viam no livro, e ela gostou do significado, que significa filho do sol, em egípcio. E ela colocou, e olha, estou aqui na Bahia, procurando o sol. E aí encontrou a senhora Carol, que é apaixonada pelo sol, também deu match, gente. Faz 3 anos já que estamos aí. Então tem esperança. Olha, só um parênteses, gente. Eu conheci essa senhora Carol em Guarapari, na temporada em Guarapari, né? E ela começou, né? Foi o primeiro lugar, né, Carol, que você queria nessa vida nômade? Foi. Na verdade, foi. Eu fui para Salvador, que foi onde eu conheci ele. Lá em Salvador, Tem que vir para Salvador, ver se você acha também. Eu morei depois de 3 anos, você acredita? Eu era noiva, conheci um baiano. Aí, tá vendo? Ela achou que eu era baiano, mas depois falou, não, esse é gringo do outro lado. Se gringo se não falo, passo por baiano, passo. Todo mundo pergunta, depois de falar, já entrego. O sotaque entrega. Tá esquecido. Então, você mora aqui no Brasil há muito tempo. Há 9 anos. Então já é brasileirinho, gente. Já é brasileiro nato. Sim. Então, vamos lá. Então, antes, né, de tudo, voltando, né, esse é totalmente temático Dia dos Namorados, para inspirar as pessoas, né, como essa senhora aqui, que tá sempre, eu falo, gente, que é mais fácil ganhar a loteria do que arranjar namorado, que eu agora decidi que eu quero casar, mas eu pensei, gente, arranjar um homem hétero, já é difícil, aí arranjar um homem hétero monogâmico, mais difícil, arranjar hétero monogâmico nome, já é difícil, eu deixei pra lá, gente, porque quer saber? Melhor ganhar uma loteria. Tem que valorizar, tem que valorizar. Sorte. É 1 milhão. Não, a galera não termina, gente. Eu vou falar assim, é difícil. Eu falei, a unha do pé cravada, deixa essa unha cravada, aguenta. É difícil, eu odeio esse mundo. É difícil de encontrar. Eu falo que meu marido tá lá em Tuvalu, o 4º país menor do mundo, que provavelmente em 2050 não vai acabar o país. Eu falo que eu vou chegar em 2050 e falar, cadê meu marido? O país acabou, eu não encontrei ele. Mas é difícil, então vocês se juntam ainda. Eu tenho a esperança ainda de encontrar com vocês, quem sabe ainda tem essa esperança ainda, né, de encontrar alguém. Então, conte como que foi, gente, esse rolê. Que aí a Carol, encontrei Carol, ela começou essa vida nome de encontrou ele, e aí vocês decidiram seguir junto esse caminho. Eu comecei a viajar, então, né, foi quando eu encontrei a Dani ali. Decidi fazer uma viagem sozinha. Primeiro eu fui lá para Salvador. E aí, numa praça, no meio lá do Pelourinho, eu encontrei o Razes, coincidentemente, era aniversário de Salvador, e tava tendo toda aquela festa, né? Salvador é cheio de festa. Era o aniversário da cidade, esse dia. Tava festa por todo lado. Lotado. E aí eu sentei, tinha acabado de chegar em Salvador, sentei numa mesinha lá, vendo o showzinho, e de repente eu vi lá de longe, assim, que parecia um baiano, mais ou menos, e do lado um gringo, um cara muito branco, assim, alto. É holandês, né? Ele é holandês. Eu tinha acabado de chegar em Salvador também, e no hostel eu conheci esse cara que era holandês, nossa, super pálido, assim, super gringo, e eu trabalhei em uma empresa em inglês, então eu consegui me comunicar com ele, e eu falei para ele tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja, né, no centro de Pelourinho. A gente tava bebendo uma cerveja, comendo umas batatinhas, e aí eu comecei a olhar para a Carol, ela começou a olhar de volta, aí surgiu um sorrisinho,
Aí o gringo me falou, quanto que você não vai falar com ela? E eu, mano, lógico que eu vou. E aí eu fui, falei com ela, convidei ela pra nossa mesa. Aí ele me perguntou, você tá sozinha? Aí já abriu um olho assim, né? Imagina, eu vou falar pro cara que eu tô sozinha aí no meio de Salvador, né? Mas eu falei, tô, assim, morrendo de medo. E aí ele me chamou pra mesa, sentei lá com os dois, começamos a conversar. Depois ali a gente foi pra outra festa, e aí tomamos uma cervejinha, e a amizade começou, né? Nós três. E aí os dois não tinham feito nenhum plano lá em Salvador, e eu, toda programadora como sou, já tinha ali todo o detalhe de onde que eu ia conhecer no próximo dia. E aí eles falaram, agora você vai ser nossa guia. E aí nos próximos dias a gente foi junto em todos os rolês, assim. E o cara também, o gringo também. Calma aí, o E o cara também. gringo, né? O gringo foi no início. Ele era nosso filho, assim. E aí a gente levava para todos lados. E depois surgiu a mágica, né? E até agora a gente tem contato com ele. A gente fala, ele tá agora na Alemanha. Sim. Pode ser? Não, pode ser, não, tem que ser, né, coitado? Tem que ser. Ele tá de férias. Ele tava passeando ou ele é nômade de casa? Assim, né? Ele tava fazendo um intercâmbio. Eu tenho que apresentar pra Dani. Ela. Novinho, Dani. Acho que dá match. Eu não tô com problema, gente, de idade. Eu falo, né? Não tô podendo escolher. Eu tô numa fase que não tô podendo escolher. Não, eu tava numa casa no Rio, que aí todo gringo aí conheci um que era holandês também, mas tinha namorada, era casado com uma brasileira. Eu falei assim, gente, aí um outro que é também nômade gay. Eu falei, tá difícil, gente. Tá complicado. Não atrai, pô, para, viaja. Seja aberta, eu tô aberta, gente, mas não encontra. Quando eu tava fechada, eu encontrava. Agora que eu tô super aberta, não encontra. Então eu deixei pra lá. Agora eu falei, joga no universo. Quando menos esperar, chega. Quando menos esperar, chega. Mas o gringo é bom partido, né? Ele é super engraçado, assim, é gente boa demais, coitado. Aí depois ele começou a namorar uma moça lá do Rio de Janeiro que ele conheceu. Ele é gente boa demais. Gente boa demais. A moça do Rio roubou ele, velho. Eles começaram a morar junto e parece que ela pegava dinheiro dele escondida. E aí depois, quando a gente se encontrou, ele contou pra gente que ele achava que tinha roubado ela e que ele colocou uma isca, tipo, um dinheiro, um lugar pra ver se era verdade. E depois, quando ele voltou, ela tinha pego o dinheiro. E aí ele terminou com ela, mas ele tava muito sentido, né? Fala que eu não vou roubar, gente, que eu não preciso roubar, gente. Era a primeira namorada dele. Era a primeira namorada dele. E aí, depois desse rolê todo, a gente continuou viajando, cada um pro seu lado. E aí, eu fui pra Arraial do Cabo e, coincidentemente, encontrei ele lá depois, em Arraial. Ele foi lá me ver. Não, ele o gringo. E eu tava em Arraial da Ajuda. Você tava na Bahia ainda. Então, calma aí, vocês se separaram, calma aí. Vocês ficaram e tal, aí se dispersaram, tipo. Sim, cada quem foi por seu lado. Eu tava continuando viajando porque eu tenho um trabalho online, então eu tinha separado uns meses para viajar pela Bahia e tava trabalhando e viajando também como voluntário em uns hostels. E depois, quando ela falou que ia para Rio, aí eu acelerei, peguei um ônibus 20 horas para chegar no Rio e aí a gente se encontrou de novo. Então deixou a Bahia, desceu para... Nossa, isso é 20 horas em um ônibus, mas nunca eu faço isso. Não, nem precisa, né, gente? Agora já tá na Kombi, agora isso agora pronto. Se isso aí não é uma prova, a gente continuou falando, sabe? Continuou todo dia trocando ideia, então... assim, manteve, foi uma coisa bem especial. Foi amor de verão. Amor de verão deu pé. Começou assim, como amor de mas verão. A gente continuou falando, tanto que depois que a gente se viu no Rio, cada quem voltou para sua vida normal. Ela foi para Ribeirão Preto e eu fui para Ubatuba. E depois eu fui de novo de Ubatuba até Ribeirão Preto a visitar ela. E depois ela foi de Ribeirão Preto a morar comigo em Ubatuba. Então, aí foi que a gente começou a morar junto, que se juntou de verdade, sabe? Mas nesse tempo vocês estavam namorando à distância ou estavam ficando, tipo assim, ou vocês somente... Tava ficando, assim, sim, né? Acho que quando a gente foi morar junto, que começamos a namorar.
Quando eu fui pra Ubatuba, que ele me pediu em namoro, de verdade, assim. Ah, tá. Porque não teve um pedido na oficial, né? A gente fala, hoje em dia o povo não pede mais, ele tem que pedir bonitinho. Então teve um pedido oficial. Foi no veleiro. Tem foto? Tem imagem pra gente? Tem imagens. Coloca a imagem, gente, aí, bonitinho. Foi bem bonito. Já tem quanto tempo? Hã? Quanto tempo? Aí agora a hora pega. A hora que pode ser separação ou não, gente. Estão juntos? Quase 3 anos. É quase 3 anos. Dá 2 anos e 10 meses. Então, desde então, não Aí a sei mais. gente teve essa ideia maravilhosa de continuar viajando, porque como a gente se conheceu já viajando, a gente não queria parar de viajar, queria conhecer o mundo. E como os dois tínhamos trabalhos online, a gente podia, não tinha nada que impedisse Foi muito fácil, assim, a pra gente viajar. Só que, tipo, ficando em hotel, ficando em posadas, ia ficar muito caro. E do estilo que a gente costumava fazer, que era com voluntariados, 2 pessoas ia ficar difícil, às vezes uma, às vezes não. Então a gente estudou todas as opções e pensamos em comprar um motorhome. Vamos comprar um motorhome que a gente pode trabalhar enquanto a gente vai viajando. Não precisa pagar pousada, né? Então a gente pode estar o tempo que a gente quiser em cada lugar. Então vai ser bom pra gente. E aí foi que surgiu a ideia da Kombi, que nós mesmos construímos para transformar em motorhome. A gente queria primeiro uma van, que uma van é melhor, né? Que tem mais conforto. Só que os valores estavam lá em cima, a gente não conseguia chegar a esses valores. E a gente foi baixando, até que chegamos na Kombi, que era a mistura de preço com conforto. E era o que a gente podia na época, né? Sim. E a gente foi até Sorocaba para comprar a Kombi. Demos tudo que a gente tinha de economia ali, de dinheiro, compramos a Kombi. E aí a gente começou a construir pouco a pouco, né? Ali com o dinheiro que a gente ganhava no mês, dos nossos trabalhos, a gente construía alguma coisa, né? Comprava material e ele mesmo construía. Ela tinha um Fiat Uno e eu tinha um Golzinho. Então a gente vendeu os dois e compramos a Kombi. E o dinheiro é isso que a gente ia ganhando no mês, a gente ia investindo em converter ela em motorhome. Nessa etapa, a gente durou 1 ano e meio. 1 ano e meio construindo. A gente achou que ia ser uns 5, 6 meses, mas todo demorou mais. E só tínhamos finais de semana para trabalhar nela, porque a gente trabalhava nos dias de semana no computador. Então, demorou bastante tempo, foi bem difícil. Teve uma época que a gente ficou sem dinheiro, porque é tudo caríssimo para construir a parte da energia solar. A gente tem umas placas solares. A parte elétrica toda assim é bem cara. Bem cara. E a gente teve até que vender plaquinhas na praia para levantar uma grana. Na verdade, a gente começou vendendo brigadeiro, né? Que foi a ideia que todo mundo que não tem dinheiro. Então, e aí a gente falou, vamos vender brigadeiro. Porque Comecei a entender o que eu falei? Eu falei, era brigadeiro ou brisadeiro? Ah, não. Todo mundo pedia na praia brisadeiro. Em pipa é brisadeiro. Eu caí no golpe do brisadeiro, que eu fiquei assim, eu não sabia que era brisadeiro, gente. Eu fiquei, são paredes, eu tava. Já foram em pipa? Ainda não, né? Não. São 200 degraus. Aí eu comi o brisadeiro, eu sou chocolate, eu comi um negócio desse tamanho, era tipo desse tamanho. Eu comi, eu tava com os uruguaios, eu falei, gente, eu vou morar aqui, eu vou ficar aqui, eu não vou. E essas escadas, não tem condição. Meu Deus do céu. Me falou, era brisadeiro. Eu falei, filho da mãe, por que você falou antes? Deixou a pessoa comprar. Caraca. Mas aí volta. Aí você estava vendendo brigadeiro, deu certo? Começou a dar certo, mas era muito cansativo fazer ali, né? Eu tinha que fazer todo final de semana, a gente tinha que trabalhar durante a semana também. Sim. E aí a gente falou, vamos ter que escolher uma outra coisa que seja um pouco mais fácil. Porque comida é muito difícil, porque o chocolate, se não vendia, estragava. E assim, a gente depois mudou para as plaquinhas, que são umas plaquinhas decorativas. Umas mensagens assim, sabe? Com uns desenhinhos. E aí deu super certo, a gente conseguiu vender bastante também, conseguimos pagar o cartão de crédito que a gente tinha estourado ele com as coisas da Kombi.
E aí a gente foi trabalhando, até ter ela pronta, né? Sim, foi. Aí a gente conseguiu terminar mesmo ela em agosto. E aí, dia 18 de agosto. Oi? Agosto só pra gente situar no tempo. 2024. 2024, a gente concluiu ela e dia 18 de agosto a gente saiu de Ubatuba. Entregamos a chave do apartamento, a gente estava em um apartamento alugado e a gente mudou de vez para a Kombi e vendimos tudo que tínhamos. Tudo que não cabia na Kombi a gente vendeu. Não, e uma pergunta, já que é bacana isso, porque eu estava todo com o script, vai seguir, mas uma pergunta antes, já que vocês decidiram, vocês juntaram, falaram, tem paixão, amor, viagem, vão ficar juntos, vão comprar uma Kombi, até então era van, depois eu quero perguntar até essa questão da van, mas pensa só, vocês estão namorados, estão agora casados, assim, enfim, que seja, né? Se não desse certo, pensa só, né? Porque as coisas acontecem assim, porque eu sou toda assim, eu penso assim, lógico que a gente nunca pode pensar no amanhã, mas porque eu também eu sempre fui desse lema, vamos viver amanhã, hoje, intensamente, que amanhã, mas amanhã sempre chega. Se vocês nunca tiveram medinho, tipo assim, agora cada um responde, tipo, se desse um medinho, falando, nossa, e se der errado, o que eu faço? Tipo, você se planeja todo, eu penso assim, por mim mesma, eu mudei toda a minha vida, o último pra Bahia, ia casar e tal, depois eu falei assim, gente, não é isso que eu quero minha vida, eu quero seguir viajando, e o cara, né, ele tinha uma vida CLT, a gente ia mudar para Recife, quer dizer, mudamos para Recife, e abrir lojas lá, e eu falei, não é isso que eu quero, gente, eu sou uma pessoa que eu não aguento ficar presa num lugar. Então, assim, tudo bem que vocês deram match nisso, mas não dá um medinho de falar assim, um dia pode acordar falando, não quero mais, a Carol dá uma louca, não quero mais. Não deu esse medo, tudo bem que pode acontecer a qualquer momento, né, mas não deu esse medinho no meio do processo? Eu particularmente nunca pensei nisso, sabe? Se não der certo. Não foi um medo que eu também tive. Eu acho que assim, a gente estava tão encaixado, Focado, né? tão focado, que esse era o caminho certo, entendeu? A gente correu atrás e a gente sabia que isso era o que queria e foi dando tudo certo, encaixando as coisas, sabe? Para se concretizar. Então, cada coisa que ia dando certo, eu pessoalmente ia pensando, não, se tá dando certo é porque a gente tá no caminho certo. É um sinal que é pra gente continuar. Continuar pra frente. Nunca olhei pra trás, assim, pensei, não, esse cara deu uma louca e não quis viajar. Não, a gente foi nessa, né, e a gente falava muito todo dia, né? A gente será sempre conversou muito, sim, né? Então, acho que ter um parceiro alinhado com o seu objetivo de vida tem tudo a ver. Com certeza. Porque se um quer uma coisa e o outro quer outra, aí é que não dá certo. Né? Mas aí vocês decidiram, como tipo, a Carol já estava no processo de viagem e você também. Vocês tiveram que mudar também um pouquinho, né? A rota, literalmente, para poder fazer dar certo. Tipo, vocês tiveram que abrir mão. Tudo na vida é abrir mão, né? A gente sempre tem que abrir mão para conquistar algumas coisas, né? Então vocês tiveram, tipo assim, de mudar as coisas que a Carol tinha planos de viajar, sei lá, né, que eu não lembro agora, mas nos lugares você fala, não, valeu a pena até então, mesmo esse tempo que vocês ficaram também, 1 hora e meia, né, em Batuba, a gente foi se adaptando, eu acho que a Carol se adaptou no início, porque ela não queria estar no Batuba, e eu amo Batuba, tipo, eu morei 8 anos lá, e eu não queria sair de Batuba, porque é um lugar muito bom, então no início era tipo, ela queria muito sair, eu ficava apegado aos meus amigos, ao lugar que eu gosto muito, então às vezes ficava meio que enrolando as coisas da Kombi para era para vender uma coisa, ele, que pena, não deu certo de vender, sabe? Mais um mês para vender o negócio. Até que ela ficou brava, falou, não, já você mesmo vai sair esse dia e pronto. Porque eu já tava, né, como você falou, como você também já sabe, eu tava ali querendo viajar, eu queria muito conhecer Chapada Diamantina, e se a gente não tivesse dado certo ali, se a gente não tivesse continuado, eu já tinha pegado minhas coisas e tinha ido direto de avião pra lá. Uhum. Mas aí, como a gente começou nesse projeto aqui, eu falei, vamos ficar aqui em Ubatuba, então até a gente conseguir montar a Kombi, né, todo esse processo, porque é complicado, precisa de dinheiro, de tempo para fazer. E depois a gente sai viajando. Um dia eu conheci a Chapada Diamantina. Consegui enrolar ela por 1 ano e meio. Mas chegou um momento que não, ela falou,
E a Kombi foi ficando pronta também, porque, na verdade, demanda muito trabalho. Muito mais do que eu pensava. Tive que aprender a fazer muita coisa que eu não sabia. Muito no YouTube, vendo tutorial. Amigos também que nos Muitos ajudaram. amigos que ajudaram aí, o Anderson, a Jade, foram peças fundamentais para a gente conseguir finalizar a Kombi e deixar do jeito que a gente queria. Porque a gente não queria sair com ela meia boca também. A gente já tinha várias coisas específicas que tinha que estar funcionando, que ela me falou que era o que ela precisava ter para morar na estrada. Então, mandaram bastante tempo, né? Que agora já conheceu casais que vão andando e vão armando na estrada, mas a gente acha muito difícil. É muito mais complicado estar numa casa e conseguir montar ela ali. Você já tem um espaço, tem ferramenta, né? Pode montar hoje e depois montar daqui só semana que vem. E quem tá namorando janela na rua, tem que fazer ali o quanto antes e na rua, sabe? E além disso, tem que dormir aqui. Então, tipo, você vai desarmar o banco, aí depois você vai ter que dormir aí, tem que armar. É muito mais complicado, né? Eu fico pensando assim, que hoje em dia, por mais que tem muito mais pessoas que estão fazendo, muitas pessoas que são mais nômades, mas eu penso assim também, que eu acho que tá mais fácil, mas por um outro lado também, que eu acho que tanto mais fácil, tantas pessoas estão fazendo, que eu acho que por ter mais opções também, a gente às vezes fica até mais limitado. Porque antigamente as pessoas só, tipo assim, eu tenho esse sonho, já normal assim, né, de férias, e eles estavam lá, tipo assim, sem saber, sem condições, e foram comprar na Como Velha, capenga e foi fazendo. Então, acho que hoje em dia, porque eles gostam de ficar lá 1 ano e meio planejando, às vezes se fosse antes, agora, às vezes eles não fariam isso. Então, às vezes, é uma coisa assim, que a gente tem que planejar tanto, e às vezes, se a gente não tivesse tanto conhecimento, às vezes é mais fácil. Eu penso assim, que hoje em dia, quanto mais informação, às vezes até atrapalha. Essa é uma das coisas que a gente percebeu na estrada. A gente querendo que tudo fosse perfeito para sair, e tem pessoas que vão de qualquer jeito e vão fazendo as coisas na estrada. Só que nosso estilo como casal é planificar as coisas antes de fazer. Então, eu acho que valeu muito a pena a gente ter planejado tudo e feito tudo que a gente fez, sabe? Porque hoje a gente não precisa estar se preocupando, será que aquilo vai dar certo? Você vai quebrar? E a gente fez com cuidado, sabe? E agora tá tudo funcionando. Mesmo assim, ainda a gente vai fazendo mudanças no caminho. Mas as coisas importantes, eu acho que do conforto mesmo, a gente já fez. Então, tipo, uma coisa que muitas pessoas saem sem ter, tipo, um banheiro. A gente tem um banheiro dentro da Kombi. Pra gente era básico, assim, sem isso não dava pra sair. Pra mim era o essencial. Eu falei pra ele, olha, a gente não vai sair sem ter um banheiro na Kombi. Mas a gente conheceu, acho que 90% das pessoas que saem e colocam uma barraquinha fora e procuram um banheiro onde ir. Põe uma lona, assim. Pra gente, tipo, a melhor coisa que a gente fez foi fazer um banheiro dentro da Kombi. Que, tipo, em dia de chuva, a gente conseguia tomar banho. A gente também cortou o teto da Kombi para ela ficar alta e a gente conseguir ficar em pé. Então, a gente toma banho em pé dentro da Kombi. Essa é uma coisa que pouquíssimas Kombis têm. E eu não sei como fazem as pessoas sem isso, porque, nossa... Eu acho, tipo... Além de ser difícil, tipo, ter que ir buscar água já, fazer todas as missões do dia... Cara, o conforto de poder tomar banho dentro da Kombi é muito bom, assim, pra gente é básico, assim, é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Bom, já que vocês falaram essa questão de banheiro, uma curiosidade que eu acho que ninguém pergunta, ninguém fala, mas eu vou fazer, por exemplo. Banheiro número 2. Quem já viajou comigo sabe, eu tenho dificuldade, eu travo, eu não consigo nem o número 1 pé da minha mãe, eu consigo. Eu tenho que falar, eu lembro que eu tinha uma amiga, a gente viajava, a gente rodou essas listas, rodou vários lugares, eu falo, filho, sai do quarto, sai de tudo, me deixa aqui em paz pra ficar no meu momento. Eu não consigo, eu ia ter que falar, filho, sai todo mundo, gente, sai de longe, sai de perto, eu não posso nem saber que tem gente perto, proximidade. Como que faz? Perder a vergonha. A vergonha. Mas, mesmo assim, quer mostrar o banheiro pra ela? Acho que vai ser. Você quer ver o banheiro? Vamos ver, dá pra mostrar? Que sabe fazer ao vivo aí a gente. Você pode desmontar aqui. A gente colocou uma mesinha aqui. Eu vou mostrar, tipo, aqui a gente tem uma redinha, onde a gente normalmente guarda as legumes, essas coisas. Ela fica assim. Uma bola de altinha que a gente começou a fazer altinha. Aqui temos os armários onde a gente guarda arroz, feijão, os pratos. E pratos, essas coisas. Esse armário aqui atrás a gente guarda roupas de cama e mais roupas assim. A gente dorme.
porque Certo. esse banco vira cama, né? E, Agora eu vou te e mostrar agora outra ela vai parte. mostrar o banheiro. É curtinho. Então, aqui, ó, eu tô em pé, então pode ver que aqui, ó, é onde termina a Kombi, né? Então a gente cortou essa parte, esse quadrado aqui. Vou fazer assim pra você ver, ó. E aí aqui, ele é aberto e a gente consegue ficar em pé tranquilo. Ó, ele tem uma luzinha aí dentro. E aqui está a resposta à sua pergunta. E essa aqui é a resposta dessa pergunta. Esse aqui é o porta-ponte que a gente chama. E ele é igualzinho um vaso mesmo. Quer ver? Entra no banheiro. Aonde você coloca? Depois onde você joga os dejetos fora? A gente joga na privada, normalmente nos postos de combustível. Então você senta aqui, tem um espaço tranquilo para você ficar. A gente tem tem um suportezinho aqui, tem a nossa ducha também, ó, que a gente usa aqui. Para tomar banho, a gente tira o porta-pote daqui e toma banho tranquilo aqui dentro, ó. E aí fecha, ó, fecha aqui. Shampoozinho. Fica aqui de boa. Ela fica aí. Será, gente? Um dia essa senhora aí consegue um dia com eles? Imagina essa senhora aqui. Fala que eu nunca campei na vida, nem sei, eu falo, mas um dia vai ter experiência, eu tô na casa aberta, vai. Um dia de manhã com vocês, com Supicombi. Quem sabe, né? E aqui a última parte da casa é o fogão. Acho que a gente cozinha tudo, né? É. Tem um fogãozinho, tem E forninho. aqui tem a parte da lava-louça, né? Gente, é melhor que minha casa. Tá melhor minha casa que eu não tenho casa. Essa senhora não vai ter. Tá melhor, tá vendo? Melhor que uma casa que essa senhora não tem. Aí, xixa, gente. Olha, para você aí que tá pensando, ó, que tá pensando em ter uma vida aí, morar na Kombi, é possível. Né? Entre em contato com esses aí que eles podem te ajudar. Eu acho que vocês podem até entrar aí, quem sabe, começar um movimento aí ajudando as pessoas. E com certeza. Pessoas que você como essa senhora aqui, morando de Airbnb, passando estresse, cada dia você pensa assim, gente, a última, só um parênteses assim, eu estava em São Paulo, eu estava no Airbnb, aí mudei para outro, deu problema, aí eles me colocaram num micro apartamento, aí eles depois me colocaram para outro, eu entrei no apartamento, tinha até camisinha no lixo. Eu falei assim, tranquila, mas eu falei assim, gente, sabe o que ela faz? Ela fala assim, eu tô cansada disso, mas é a vida que eu quis, mas essa vida às vezes cansa também de não ter uma casa, um lugar fixo. Mas aí eu falo, então tem pessoas que não iam aguentar, porque eu ainda falei com a mulher, falei assim, tem pessoas, tanto que agora eu quero até ajudar pessoas, que se fossem outras pessoas que não sabem ajeitar, porque eu até brinquei, fiz um vídeo e falei assim, que acabou a casa. Tem pessoas que não sabem que iam fazer isso, eu tô acostumada. Mas tem pessoas que nem aguentam essa vida também, de cada hora eu tô num lugar. Mudando. Tem pessoas que às vezes iam preferir estar numa Kombi. Nem todos são flores também na Kombi. A gente também, tipo, por estar estacionado, às vezes em uns lugares públicos, tem pessoas que passam de noite gritando, falando. Aqui mesmo, na Parada Forte, antes de ontem, a gente mal conseguiu dormir, porque dois caras começaram a falar, saíram do trabalho tarde, estavam aí conversando do lado da Kombi, acho que nem sabia que tinha pessoas aqui, e a gente dentro, tipo, nossa. Escutando e mal conseguindo dormir, né? E pessoas que isso, param por aí, a gente como gosta de ficar em praia, ficam com volume alto. Tem gente que chega de madrugada, assim, então nem todo é perfeito, né? Às vezes tem lugares também que não aceitam motorhomes, aí vem aqui falar pra gente que não pode ficar, a gente tem que sair do lugar, sabe? Sim. Essas são as coisas negativas. Sim. Nada se fosse fácil também, né? Todo mundo tava fazendo, né? Sim. Mas em geral, a gente tá muito feliz com esse estilo de vida e estamos vivenciando isso plenamente, né? Sim. Aproveitando cada segundo. Mas acho que é igual você falou, cada um é de um jeito, né? E não é todo mundo que consegue ter essa vida, assim, essa rotina igual a gente tem. Não uma vida para todo mundo. Isso que eu falo também sempre. O povo fala também da minha vida, o povo fala assim, não queria ter sua vida. Eu falei, queria ter mesmo. Eu trabalho de domingo a domingo. O povo vê que eu tô sempre no lugar, mas, gente, vai trabalhar de domingo a domingo. Eu tenho que. Por isso que eu fico mais tempo no lugar também, para poder aproveitar, porque o povo acha assim que eu tô sempre de férias. Não, gente, eu não tenho nem férias, tem muito tempo. Então, o povo vê assim, a gente mostra, o povo acha que a vida a gente mostra a parte boa, mas o perrengue mesmo, as coisas. Exatamente. A gente tenta mostrar nossas redes sociais, a gente trabalhando bastante para as pessoas perceberem que não é que a gente tá de férias. Vivendo. De segunda a sexta a gente está trabalhando
E é isso, finais de semana a gente aproveita pra curtir, né? Ou às vezes a gente fica até editando vídeo no YouTube, às vezes também, né? É. No final de semana. Só que quem vê só os vídeos do YouTube Acho acha que é, nossa, é uma Só vida isso. perfeita. Só Não é que porque existe, que acha que a vida, né, viajar é só isso. Não é. Pra gente que escolheu viver, viajando é muito mais. Eu acho assim, que não é realmente não é pra todo mundo. Eu acho que pessoas que têm férias, que se programam a vida inteira, planejamento, é muito mais fácil. Agora, você viver, toda vez eu brinco e falo assim, por que eu decidi, por que eu gosto disso, gente? Por que eu não fui ser uma pessoa normal, gostar de CLT, tirar férias 2 vezes por ano, uma pessoa normal, ter a vida assim, que eu vejo minhas amigas, todo mundo, eu falo, por que eu fui ser assim, mas eu sou assim? Caralho, nunca, desde que eu me entendo por gente, 14 anos eu fiz minha primeira viagem sozinha, e cada dia que eu penso assim, eu falo, não consigo. Acho que um dia vai ser igual apaixonar, um dia acho que eu vou assim, acho que agora eu posso ficar aqui, vou morar aqui. Mas não chegou esse momento, nem apaixonei ainda, nem por um lugar, nem por alguém. Mas uma hora. Você não se apaixona por alguém que também gosta de viajar. Vai os dois, né? Vai com um dia, acho que ainda vai para chegar, né? eu acho que vai com o momento de cada pessoa, sabe? São ciclos que pode ser que a gente vivencie e depois queira parar, né? Tipo, E vai ser outras formas também, né? Tem várias formas também, gente. Nada para sempre, vou falar, nada para sempre, nem a gente é para sempre.